Olá, internauta, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre Direito Eletrônico e Tecnologia da Informação. Para quem não me conhece, sou o professor Fabiano Rabaneda, sou advogado, especialista em Direito Eletrônico e Tecnologia da Informação e vou contar para vocês um pouquinho sobre minha experiência nessa área. Vamos falar de tecnologia. Não adianta nós entrarmos diretamente no Direito Eletrônico sem conhecermos a disciplina de Tecnologia da Informação. Vejam vocês o que é a tecnologia. São um conjunto de todas as atividades providas por recursos de computação. Então, quando nós estamos em casa, navegando no computador, navegando na internet, como vocês estão agora, me vendo através da internet, através do computador, vocês estão utilizando a tecnologia da informação. Quando nós damos a partida em nosso carro, em que a central eletrônica faz todos os comandos, emitindo a gasolina, nós estamos trabalhando com tecnologia da informação. Então, tudo que envolver, todo recurso computacional, que envolver uma linha de programação, isso é tecnologia da informação. É bastante importante para que a gente possa conhecer realmente o que é e o porquê nós estamos aqui hoje, traçarmos uma linha histórica sobre o que aconteceu e o porquê nós estamos aqui realmente. Vejam vocês, lá em 1946 nós tivemos a invenção do ENIAC, um primeiro computador realmente criado com fins militares. O ENIAC, ele economizou o trabalho de 80 pesquisadores e a tarefa do ENIAC era calcular a trajetória de balística. Ou seja, lá na época da guerra, inventaram um equipamento que pudesse economizar o trabalho aí daqueles pesquisadores nos cálculos de balística. E dentro desse conceito de computação, de computadores, de criar, o ENIAC era muito grande. Ele ocupava um andar inteiro, um prédio inteiro, realmente, por força disso. Inclusive, o termo bug, quem já ouviu falar o termo bug do milênio, meu computador está bugado, o termo bug veio por força realmente desses grandes computadores, porque eles eram alimentados por válvulas. Eram dispositivos que emitiam muito calor, ele emitia uma intensidade inclusive luminosa, e esse calor ele se irradiava por todo o aparelho. E aí, esquentando, tendo o calor, os insetos se instalavam lá dentro para construir seus ninhos. E aí você tinha que desligar periodicamente esses equipamentos para poder fazer a limpeza, para poder fazer o debug. Então, aí que surgiu o termo bug do milênio, né, que nós tivemos aí no ano 2000, diversas pessoas ficaram preocupadas o que vai acontecer com os computadores na virada do ano. Então, surgiu disso daí. Em 1947, nós tivemos a invenção do transistor. A invenção do transistor foi uma das invenções mais importantes para o ramo da eletrônica, porque o transistor ele substituiu a válvula. Então, nós tínhamos um equipamento pequeno, feito de silício, um material semicondutor, um material pequeno, portátil, que substituiu as válvulas que eram feitas de vidro. Eu lembro até, há muito tempo atrás, quando meu pai ia assistir os Jogos do Brasil pela televisão, ele assistia o primeiro tempo, no intervalo do primeiro para o segundo, ele tinha que tirar as válvulas da televisão e colocar no congelador para poder esfriar. Vejam, olha a transformação que nós passamos. Nessa mesma esteira, nessa linha de invenções, de evolução, lá em 1971 nós tivemos a invenção do circuito integrado. O que é o circuito integrado? É uma pastilha também feita de silício, um semicondutor, que tem dentro de si inúmeros transistores. Então nós tivemos uma miniaturização maior do transistor. E vejam vocês, o circuito, o processador Athlon tem cerca de 54 milhões de transistores. Então, dentro de uma pastilha extremamente pequena, que cabe na palma da nossa mão, nós temos uma infinidade de transistores miniaturizando. Imagina se fosse tudo feito de válvula. Aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, quando trouxeram o primeiro computador, foi preciso construir um sistema especialmente para ele. Um sistema de refrigeração, um sistema elétrico. Por quê? Porque esse computador continha na sua composição as válvulas. Então, nós evoluímos hoje e cabe na palma da mão, celulares, o notebook portátil, cada vez miniaturizando mais a tecnologia. Lá em 1980, nós tivemos uma revolução no mercado de informática, que nós tivemos a invenção do primeiro computador portátil, é o IBM PC, que é o Personal Computer. E dentro desse computador portátil, nós tivemos a criação do chamado sistema operacional, que ele é o responsável pela
codificação, traduzir a linguagem do homem para a linguagem da máquina. Então vejam vocês que nós tivemos uma linha de programação, uma linguagem de programação, que fazia essa interpretação. Porque cada vez que os senhores vê um bit, um caractere expresso na tela, aqui atrás tem um comando, tem uma informação para o computador através de sim e não, para ligar e desligar. Então é como se nós tivéssemos aqui dentro da nossa tela diversas lâmpadas, miniaturas, pequenininhas. E aí o comando, o computador fala, digitei a letra A, então acenda tal lâmpada na posição X e Y. O computador ele tem essa função. E quem faz isso é o sistema operacional. E o sistema operacional começou lá com o MS-DOS, que era o Microsoft Disk Operating System, que era o sistema operacional de disco. E nós evoluímos para o Windows 3.11, que foi o Windows de janelas, por isso que chama Windows, porque o sistema operacional trabalhava com janelas. Tivemos o Windows 95 com a sua multitarefa preemptiva. O que é isso? O que você está falando, multitarefa preemptiva? Significa que nós podemos fazer várias funções ao mesmo tempo. Eu posso ouvir música enquanto eu estou redigindo um texto. No MS-DOS isso não era permitido, por causa de restrições no programa, de restrições na tecnologia. Hoje nós temos o Windows XP, nós temos o Windows 7, onde você tem música, você tem áudio, você tem Twitter, você tem Facebook. Nós abrimos todas essas janelas ao mesmo tempo e trabalhamos com tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso graças aos recursos do microprocessador, que é feito por circuitos integrados, que é feito por transistores, que substituiu as válvulas. Então vejam vocês que nós tivemos realmente uma grande revolução. Mas nós precisamos entender, para trabalhar com direito eletrônico, a gente precisa fazer uma divisão de o que é hardware e o que é software. É muito comum os colegas advogados, é muito comum a população em geral não saber fazer essa divisão. Ela é imprescindível para que nós possamos delimitar o direito. Então vamos lá. Hardware. Tudo que eu toco é hardware. Tudo que é material é hardware. O hardware, o mouse é hardware. A tela do computador é hardware. A impressora é hardware. E o teclado? Eu consigo pegar no teclado? Eu consigo tocar no teclado? Consigo. Então o teclado também é hardware. E o Microsoft Office? Eu consigo tocar no Microsoft Office? No programa? Não. Por quê? Porque o programa está dentro do computador. Se está lá dentro, está guardado, armazenado, o computador é software. É o imaterial. Vejam vocês que nós podemos traçar um paralelo sobre isso. O mundo real e o mundo das essências. Igual Platão falava. O mundo perfeito e o mundo imperfeito. Existe esse paradigma. Nós, dentro do software, podemos criar o que quisermos. Por quê? Porque dentro do software nós não estamos limitados às leis da física. Nós não estamos limitados às leis da química. Dentro do software nós podemos criar o que eu quiser, da forma que eu desejar. O mundo que eu vejo. Vejam vocês como isso é importante e como isso poderá trazer reflexos no mundo real. Então nós vamos trabalhar dentro do direito eletrônico com o suporte do hardware. Mas nós vamos trabalhar principalmente com o software. Porque o software é a criação humana. O software que é o detentor ali dos direitos autorais, é a criação, é a expressão humana. Então vejam vocês que o sistema operacional, que é o tradutor da linguagem do homem para a linguagem da máquina, está dentro do software. O Windows é software, o Linux é software. Ok? Vamos lá. Em 64 anos, nós tivemos essa revolução. Vejam vocês que os nossos avós não tinham contato com o primeiro computador. O ENIAC foi inventado há apenas 64 anos. Então veja o salto de tecnologia que nós estamos. Numa única vida, a revolução que vivemos. E como será os próximos 64 anos? O que está por vir? Esse é o grande questionamento que fazemos. Vejam vocês que lá atrás, quando houve a criação do IBM PC, até para fins mercadológicos, porque tudo que se move por força do dinheiro. Quando nós estamos numa venda de software, por exemplo, não adianta você vender software falando para o administrativo que você vai reformar o administrativo, que você vai poder promover recursos. Não. Você tem que dizer que você vai aumentar o lucro da empresa. Se você focar no lucro, você vende melhor. Sempre foi assim e sempre vai ser assim.
E dentro desse conceito, lá atrás, os cientistas criaram o IBM PC, o computador portátil, mas precisava tornar essa ideia vendável. Precisava tornar essa ideia produto de mercado. E o que fizeram? Prometeram. Falaram o seguinte: se você comprar um computador hoje, você vai ter mais tempo para sua família. Por quê? Porque o computador vai fazer os cálculos para você. Lembra do ENIAC? Que o ENIAC economizava o trabalho de pesquisadores no cálculo de balística? Então falaram: olha, então você vai fazer a sua contabilidade, a sua folha de pagamento, você não precisa se preocupar. Por quê? O computador vai trabalhar para você. Então você vai ter tempo para sua família, você vai ter tempo para o lazer. E aí a decepção. Hoje nós vivemos a cada dia escravos da máquina. Como aconteceu isso? Simples. A evolução dos computadores propiciou com que a gente não tenha tempo para errar. O meu vizinho tem um computador, mas o meu computador é mais moderno do que o dele. O computador dele economiza o trabalho de 2 pesquisadores, de 2 funcionários. O meu, não, o meu é 10. Porque ontem já passou. Agora muda todo dia. Então ele vai ter que trabalhar mais do que eu. Porém, eu tenho um outro concorrente. E esse concorrente também tem um computador mais rápido do que o meu. E eu vou ter que trabalhar expediente, virar à noite. Então vejam vocês, olha que paradigma. A mulher entrando no mercado de trabalho por força da guerra. A guerra impulsionou as grandes invenções, a guerra impulsionou as grandes transformações sociais. Naquele momento de guerra, as mulheres precisavam ir para as fábricas, então criou-se o jargão do direito feminino, da equiparação realmente, do trabalho da mulher com o do homem, a possibilidade da mulher entrar no mercado de trabalho, mas o foco era o dinheiro. O foco era trazer as mulheres para dentro das fábricas para poder construir as hélices de avião, construir as balas, os armamentos. E hoje nós temos a mulher sendo chefe da casa muitas vezes, em apenas 64 anos. Olha a revolução. Alguém disse: tempo é dinheiro. Fazer mais por menos. O grande jargão do mercado capitalista. Focado. Dinheiro. Sempre dinheiro. E se eu tenho que fazer mais por menos, eu tenho a competitividade. A competitividade das empresas, a competitividade do nosso mercado. E a competitividade está diretamente relacionada à inovação. A inovação é a capacidade de criar o novo. Vejam vocês. iPhone. Esses dias nós não tínhamos o conceito do iPhone. O iPhone está revolucionando o mercado de software. Você comprar o software, você ter a oportunidade de desenvolver um produto onde você tem uma loja, uma App Store, que você pode vender o software. Há pouco tempo nós não tínhamos isso. Você comprava o seu telefone celular para falar. Hoje você tem um microcomputador na mão com as redes sociais integradas. Redes sociais, Orkut, Facebook. Não tínhamos o Facebook. Twitter. Quiçá o Twitter. Com apenas poucos caracteres, hoje todos estamos conectados, todos estamos conversando. Tudo que eu estou fazendo, deem um passo. Estou aqui gravando para vocês. Está no Twitter. Vocês, nós, estamos conectados, estamos nos comunicando cada vez mais. E toda inovação depende basicamente de informação. Não adianta eu querer inovar. Não adianta eu querer informar, criar. Eu preciso informar. Vejam, nós estamos hoje aqui, nesse evento, nesse momento, trocando informação. Estou passando para vocês a minha inovação. A sacada do direito eletrônico. O que eu aprendi com alguém, porque esse alguém também teve essa sacada. Então vocês que estão aqui, que estão me assistindo, vocês estão inovando dentro do mercado. Quantas pessoas não fizeram, não conhecem o direito eletrônico? Estão apáticas às mudanças. Daqui a pouco elas serão engolidas pelo mercado, porque elas não terão inovação e não tendo inovação não terão competitividade. Nós estamos nos informando. Nós estamos trocando essa experiência. E toda vez que nós falamos de informação, nós precisamos da comunicação. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos trocar os nossos sentimentos. E a comunicação, ela depende basicamente de uma infraestrutura. Vejam lá.
O início da comunicação, o início da rede, o início do que nós conhecemos por troca de informação entre computadores, surgiu lá nos Estados Unidos, por força da guerra novamente. Vejam como que a guerra impulsionou naquele momento toda a tecnologia que temos hoje. Lá atrás, a União Soviética lançou o satélite Sputnik. Foi uma grande revolução na corrida espacial. Os Estados Unidos não queriam ficar atrás, mas ele ficou preocupado, teve medo. A sociedade é movida pelos seus medos. Lá naquele momento, o medo dos Estados Unidos era sofrer um ataque em grande escala, porque o satélite Sputnik era um sistema de comunicação que a cada volta que ele dava na Terra, ele transmitia um sinal. E esse sinal era captado pelas antenas aqui na Terra. Então os Estados Unidos disseram o seguinte: nós precisamos utilizar a infraestrutura existente para poder conectar o Pacífico com o Atlântico. Lá atrás, naquele momento, os Estados Unidos já tinham uma infraestrutura muito boa de comunicação, que era a parte de telefonia, os cabos telefônicos. Então, tinha que ser criado um dispositivo que permitisse, através da linha telefônica, a comunicação entre computadores. Aí surgiu a ARPANET, o primeiro embrião da internet. O primeiro conceito embrionário foi instalado inicialmente nas universidades, porque as universidades lá nos Estados Unidos são focos de pesquisa, da criação, e aí depois isso foi disseminando para toda a população.